Oi, pessoal, boa tarde. Então, como eu prometi, eu resolvi vir contar a história para vocês. Eu não sou boa em contar história, mas eu vou tentar, né? Até porque essa história pode ajudar muitas mães e muitos filhos, eu creio, né? Como para nós foi um aprendizado. Eu espero que para muitas mães que ouvirem esse vídeo, que ouvirem essa história, bote a mão na consciência e procurem saber quando seus filhos chegar em casa com coisa dizendo que ganharam, que acharam, né? Porque é triste, é uma história triste, né? Então, essa história minha mãe contava para nós que certa vez, antigamente, né, havia uma família muito pobre, muito humilde. E essa família tinha um filho, tinha apenas um menino. E esse menino, ele estudava nas escolinhas do interior, assim, ele ia todo dia a pé e voltava para casa. E certa vez, ele passando em frente a uma casa, ele se deparou com um ninho de galinha, né? E nesse ninho tinha um monte de ovos. E esse menino decidiu pegar um ovo e levar para casa, né, para ele comer. E chegando em casa, ele falou para a mãe dele: Mãe, eu passei lá no vizinho lá. Tinha um ninho de galinha na beirada da estrada com um monte de ovo e eu peguei um ovo para mim comer. Aí a mãe dele, em vez de repreender, dizer que ele não devia mexer porque não era deles, né? Não, ela falou: Meu filho, se tinha um monte, porque você não trouxe tudo então? Então o menino, com aquilo, no outro dia ele foi para aula e resolveu passar lá e levar tudo para casa. E então a minha mãe conta que esse menino, ele se criou assim, sempre tudo que ele achava ele levava para casa e a mãe sempre passando a mão na cabeça. Em vez de repreender e dizer que ele estava errado, que não se deve mexer nas coisas dos outros, não. Ela aceitava e ajudava ele a esconder as coisas, né? Então, certa vez, ele já era um rapaz, de tanto ele roubar e mexer nas coisas dos outros, certa vez ele foi condenado à morte. Então, quando ele foi condenado à morte, ele pediu para os guardas, né, para os policiais, se ele podia fazer um último pedido. E eles aceitaram ele fazer esse último pedido. E ele pediu que ele queria ver, ele queria conversar com a mãe dele. Então, eles foram buscar a mãe dele, né? E chegando lá, o rapaz chorando, ele perguntou: Mãe, a senhora sabe hoje por que que eu vou morrer aqui? E a mãe chorando falou: Eu sei, meu filho. É porque você só rouba, você só faz coisa errada, você não muda. Aí ele disse: Não, mãe, hoje eu vou morrer por sua culpa. Por culpa da senhora, hoje eu vou morrer aqui. Ele disse: E eu quero que a senhora fique até o meu último suspiro aqui, mãe, porque se a senhora soubesse me repreender, se a senhora tivesse me repreendido, mãe, a primeira vez que eu levei aquele ovo para casa, se a senhora tivesse me repreendido, me dado uma surra, me dito que não devia mexer nas coisas, eu não estaria aqui hoje, mãe. Eu não iria morrer hoje. Então, essa história sempre teve junto comigo, sempre me acompanhou, né? A mãe contava essa história, eu devia ter uns 6 anos de idade, uns 6, 7, não lembro. Mas foi uma história que eu trouxe para a vida toda, eu ensinei meus filhos. Hoje meus filhos são casados, ensino meus netos e quero compartilhar com vocês, porque através dessa história, muitas mães que eu presenciei coisas assim, né, de ver mãe passando a mão na cabeça dos filhos fazendo coisa errada, porque isso talvez até pense que é por amor, mas não é uma prova de amor. Isso a gente tem que ensinar, né? Tem que ensinar. Hoje eu sei que não se pode bater mais nos filhos para ensinar, mas uma vez eu surrei o meu filho porque ele fez algo assim. Não surrei para machucar, cortei uma varinha, porque ele era pequenininho, ele tinha 4 aninhos, então ele pegou um carrinho de um coleguinha, né? E não foi o certo, porque ele chegou em casa e disse que ganhou do coleguinha, mas eu sabia que não, porque ele chegou com o carrinho escondido, né? Então foi a vez que eu surrei
para ele, e depois que eu surrei, eu conversei com ele, né, o porquê que ele tinha apanhado. Fiz ele ir lá e devolver aquele carrinho porque não era o certo que ele estava fazendo. Eu espero que muitas mães que estiverem ouvindo esse vídeo procurem saber quando o filho chegar com as coisas em casa, dizer que ganhou, que achou. Procure saber se é verdade para depois não ser tarde demais. Eu espero que vocês gostem, que vocês compartilhem esse vídeo, né? Para que sirva de para muitas mães, para muitos filhos também isso daí, né? Hoje não é mais condenação a pena de morte, mas para a gente, mãe, hoje ver um filho na cadeia ou sendo morto por estar roubando, né? É muito triste. Então ensine seus filhos hoje. A gente ama nossos filhos ensinando, né? Então tenha uma boa tarde e fiquem com Deus, gente. Se vocês gostarem, compartilhe esse vídeo.